Pai, somos gratos por esta bênção em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Hoje à noite teremos uma breve lição bíblica. E tenho certeza de que seremos abençoados. Gênesis capítulo 31, Jacó 3. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo que era do nosso pai. E do que era do nosso pai foi que ele conseguiu toda essa glória. Agora, uma das coisas principais que você percebe quando se trata de prosperidade, porque se você vai andar no caminho de Jacó, bênçãos, você vai perceber que a prosperidade vai chegar até você. Amém. Você acredita no que estou dizendo? Quando você anda no caminho de Jacó, Jacó é Israel e Israel é quase sinônimo de prosperidade. Então você precisa se preparar para ser abençoado. Agora, uma das coisas que acontecem quando você é abençoado é que sempre alguém vai te acusar de roubo e de pegar dinheiro que não te pertence, certo? Mas eu realmente acho que a pergunta crucial que você precisa fazer quando surge uma acusação dessas é a seguinte: está faltando dinheiro de alguém, de fato? Está faltando algum dinheiro? O que você acha? Sim. Então, se eu sou abençoado e próspero, não fique aí dizendo que pegamos o dinheiro das pessoas. A pergunta que temos que fazer é: está faltando o dinheiro de alguém? Está faltando dinheiro? Está faltando dinheiro? Sim, tem alguém que está sentindo falta de algum dinheiro? Essa é uma pergunta que precisa ser feita para aqueles que sempre inventam alguma coisa quando veem alguém sendo abençoado. Ele disse que pegou tudo que era do nosso pai. Você mudou o salário 10 vezes. E veja, as pessoas têm essa mentalidade de que você deve ter pego o nosso dinheiro. Você é a causa das nossas deficiências. E é incrível. Qualquer um que prospere, mesmo que não seja cristão, sempre passa pela mesma coisa. Em Mampon, houve pessoas dizendo que eles simplesmente tomaram nossas terras. Alguém perdeu a terra? Acho que é uma boa pergunta. Alguém perdeu a terra? Alguém perdeu alguma terra que estava procurando e não consegue encontrar? Ele tomou, e aquilo que era de nosso pai, ele obteve toda essa glória. Então, no versículo 2, Jacó percebeu o semblante de Labão, e eis que não era mais para com ele como antes. Ele percebeu o semblante de Labão, e eis que ele viu completamente, e eis que não era mais para com ele como antes, de fato, em absoluto. Agora, ninguém aqui deve dizer que o seu rosto não importa, porque todo o capítulo 31 de Gênesis se baseia no rosto de alguém. Sim, tudo o que vamos ver daqui para frente se baseia no semblante de Labão. Você não pode ficar em casa com uma cara fechada, como se tivesse sido batizado na morte ou estivesse sentindo dores pelo corpo todo.
e dizer que o seu rosto não importa. O seu semblante não importa. O seu semblante significa muito. O seu semblante, ele significa muito. Então, na primeira igreja da vida, nós não toleramos semblantes negativos. Espero estar sendo claro. E eu quero aconselhar vocês, irmãos, quando vocês forem para aqueles amados, uma irmã, observem o semblante. Eu não deveria dizer tais coisas. Olha, os irmãos não se deixam mais enganar com bons penteados e maquiagem cuidadosamente aplicada, com uma boa aparência externa e com um tom de voz amigável e persuasivo. Eles estão mais atentos e perspicazes. Sim. Hoje em dia, quando as pessoas estão em um relacionamento, elas dizem: olha, ouça essa música, eu também ouço essa música. E então fazemos anotações. É assim que as pessoas estão fazendo aconselhamento em seus relacionamentos. Seu rosto importa. Números capítulo 6, versículo 23. Fale com Arão e seus filhos, dizendo: assim vocês abençoarão os filhos de Israel. Diga a eles: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, quando dizemos faça brilhar o seu rosto, veja, significa deixar o seu rosto brilhar. Para que a gente sinta algo bom e positivo vindo de você, e não algo neutro. Até Deus está dizendo que Deus faça resplandecer o seu rosto, faça brilhar o seu rosto, e tenha misericórdia de ti. E o Senhor levante o seu rosto, levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Então, não há paz quando você não levanta o seu rosto. Agora, esta é uma breve lição bíblica. Não quero prolongar as coisas. Levante o seu rosto e te dê paz. Você não pode ser casado e andar com o rosto caído. Você nem sequer levanta o rosto. E levantar o rosto, quando ele está caído, tudo fica assim. Queria que colocasse uns emojis sorrindo aí. Consegue colocar um emoji sorrindo nessa tela? E isso é um sinal de negatividade, então tem que ser levantado. Levante o seu rosto e te dê paz. Não há paz para o jovem quando o seu rosto está caído. Você não pode dizer sua comida. A comida nem vai ter gosto direito. Sim, comida mais o rosto, um rosto levantado, ou um rosto brilhante. Faça seu rosto brilhar, que o Senhor faça o rosto dele brilhar. Faça seu rosto brilhar sobre você. Qualquer irmão que vier falar comigo dizendo que vai terminar o relacionamento porque a amada não está com o rosto brilhando, eu vou dizer amém. Eu vou dizer amém, que assim seja. Agora que estamos levando nosso tempo antes de casar, faça seu rosto brilhar.
Veja quando o seu rosto brilha, em Mateus, em Números 6:25, e seja gracioso. Veja, quando uma pessoa é graciosa, significa que não é rígida. Graciosa, tudo bem. Se você chega em casa atrasado, o rosto não brilha. Significa que não há graça para você. É como se você estivesse chegando agora. Não tenho comentários. Tem gente que vai pregar, ouve absurdo. Absurdo. Esse é o tipo de recepção que recebem. Você consegue imaginar isso? Para alguns, a gentileza. Uma irmã estava explicando que às vezes trabalha até tarde. Quando ela chega em casa, o marido sempre fica feliz em vê-la. Ele vai até o portão. Você vê, ele brilha. Ele faz o rosto dele brilhar. Tão gentil. Ah, bem-vinda. Carrega a bolsa dela. Ajuda ela. Elvan. Em casa, ele abre, carrega coisas dela. Ele vai a qualquer hora, senta ao lado dela comendo, conversa com ela, conta coisas. Ilumine seu rosto, levante seu semblante. Está vendo? Olha, está levantado. Sim, as sobrancelhas estão erguidas. Agora, se você anda a cavalo, vai aprender a observar o semblante, a sua expressão e o seu comportamento do cavalo quando você se aproxima dele. Sim, existem diferentes expressões. O Senhor levanta o seu semblante e te dá paz. ILT, break time igual 0.5 SVGT. A paz. E no mundo de hoje, com os celulares, as pessoas nem tiram os fones de ouvido. Ah, você chegou. O rosto está baixado enquanto você está dizendo oi. Você está checando o seu WhatsApp. Muita gente age assim. Ou a página da escola. WhatsApp da escola. Levante o semblante e me dê paz. Quando comecei a montar cavalos, aprendi a olhar para o semblante do cavalo quando me aproximando. Eu consigo identificar um cavalo maldoso só de olhar. Esse é um cavalo maldoso. E tem alguns cavalos que são maus. Você lembra do camelo? Burro, cavalo, camelo mordem. Sim, eu conheço alguém que teve a orelha arrancada por uma mordida de cavalo. Sim. Sim, e quando um cavalo vai te morder, algo na cabeça, no rosto do cavalo muda instantaneamente. Você percebe. Eu não vou te contar. Devo te contar? Cavalos podem coicear ou morder. Ficar à frente deles é perigoso. Camelo tínhamos, homem deu camelo. Quando veio Gana, viu o camelo andando livremente em Mampon. Não, 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 não. É perigoso.
Sim, ele disse: não, não, não. Isso é muito, muito perigoso. Ele fez tirar carro. Ele é uma emergência, tira isso daqui. Porque você está olhando para a expressão, mas não consegue perceber. Mas se eu vejo o cavalo que está prestes a dar um coice, só pelo rosto, eu não olho para a perna, olho para o rosto e sei que ele vai dar um coice. Sim, pelo semblante. Sim. E Labão viu o semblante. Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era mais como antes. Sim, o semblante é muito importante. Você não pode sentar na igreja e ter qualquer semblante. Sim, você não pode ficar sentado aqui e ter qualquer aparência. Não aceitamos tal atitude. Sim, espero que esteja claro. Tudo bem, então, por favor. É uma curta lição bíblica. Número 3. Já te dei 2 pontos. Bem, agora é com você. Você sabe o que escrever. E disse o Senhor a Jacó: volta, por favor, para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu estarei contigo sempre. Agora, a prosperidade vem de seguir a Deus, não as circunstâncias. Então, mesmo que o semblante de Labão para Jacó não fosse mais o mesmo de antes, isso ainda não era motivo suficiente para ele ir embora. Então, é Deus quem deve te guiar, não as circunstâncias, não o fato de alguém não gostar de você ou não estar em sintonia com você. Você não. Simplesmente, o semblante não está bom, eu vou embora. Deus disse a Jacó: volte para a terra. Então, a prosperidade não vem de seguir as circunstâncias. Então, quando vejo alguém que não teve sucesso e agora quer entrar para o ministério em tempo integral, percebe-se que a decisão não é boa. É como se as coisas não tivessem dado certo, então agora quero servir ao Senhor. Ao invés de ser do Senhor disse para fazer isso, independente. Então Jacó mandou chamar Raquel e disse: veja, eu percebo que o semblante do seu pai não é mais o mesmo comigo, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Mais uma vez, você vê que o semblante do homem era o principal. Quero que você preste atenção nisso. Quando você estiver pregando, olhe para o semblante das pessoas. Sim. Olhe para o semblante das pessoas quando elas não sabem que você está olhando para elas. Se você quer casar com alguém, ache um canto e observe a pessoa de longe. Quando a pessoa não está te vendo, observe o comportamento dela. Tem muita gente que, quando me vê, fica toda delicada. Bispo. Sim, papai. Quando eles estão no... Aí, quando nos veem, bispo, papai. Gritar. Berrar. Emocionar ou não emocionar? Pergunte ao seu vizinho, você grita. Eu quero saber, você parece tão gentil. Não sei se você consegue gritar, se você consegue berrar. As irmãs parecem gentis. Quero dizer, algumas irmãs parecem que conseguem gritar e berrar muito, mas outras realmente não parecem conseguir fazer isso completamente.
ILT, break time igual 0.5 SVGT. Versículo 6, ele disse: você sabe que com todo o meu poder servi a seu pai com grande dedicação. Tudo bem, agora eu quero que você veja que, mesmo trabalhando com toda a sua força, você pode não prosperar. Sim, você pode não prosperar. Veja, esse é o ponto que venho enfatizando o tempo todo, tentando incentivar as pessoas a servirem ao Senhor. Digo, eu mesmo tenho servido ao Senhor. Me formei médico com cerca de 25 anos. Me tornei pastor. Tenho servido ao Senhor. Tenho o que comer. Até hoje à noite, se eu quiser conseguir comida, posso conseguir algo para comer pela graça de Deus. Faz muito tempo que não pergunto quanto custa isso. Faz muito tempo, não consigo me lembrar a última vez que perguntei quanto custa isso. Ah, sim. O custo da comida. Ou discutir com minha esposa o que é dinheiro picado. Pela graça de Deus. Não gosto de discussões sobre dinheiro. Nunca. Na minha casa. Nunca. Nunca. Não quero ouvir dinheiro. Discussões. Argumentos. Eu te dei 25 cidades, mas eram 27. Há alguns irmãos, eu lhe digo, se você os casar, você diz isso e traz o recibo. Recibo. Está indo para a cidade e você precisa de pão em casa. Ele vai te dizer que vou comprar no caminho e eu trarei quando eu chegar. Ele está tentando impedir que você use dinheiro, que quando você vai é mais caro. Você desperdiça o dinheiro. Você pode trabalhar com todo o seu poder. Você vê que chegou ao mesmo lugar. Tudo que é fresco é grama. Todos nós não somos nada. Sim, com toda a minha força eu disse isso. Toda a minha força. Sabe, quando eu estava na faculdade de medicina, eu tinha um amigo, eu costumava chamá-lo de sério. Sim, realmente sério. Ele levava o curso a sério. Eu disse sério, estou te dizendo, é sério. O curso que fizemos, todos nós passamos. Depois de sermos sérios por anos, passamos. Fomos testados. Sério. Se você disser isso, a escola que está rolando é que ele levou isso para o nível de Copa do Mundo. Ei! E tem gente que é assim com a vida depois da escola. Você vê que eles são sérios, são calculistas. Precisamos prosperar como família. Precisamos prosperar como família. Precisamos prosperar. Deus está com a nossa família. É sério demais. Relaxa, está todo mundo comendo. Você não comeu hoje? Com a idade, médicos sugerem comer menos, talvez uma vez ao dia. No começo, você come 3 vezes, mas conforme você cresce, você fica igual a cachorro. Por quê? Sabe, eu costumava lembrar dos cachorros da minha mãe e dos cachorros das pessoas. Quando você diz uma vez por dia, é de noite ou de manhã. E eu sempre senti a pena do cachorro, mas o cachorro consegue comer. Mas quando você cresce, percebe que quando come uma vez, já era. Você tem que se mexer. Falam de colesterol. Você pode comprar 500 frangos, mas falam de colesterol. Com todo o meu poder,
Porque um trabalho que você está servindo, você trouxe todos os seus poderes, todo o seu intelecto, inteligência, vida, energia, juventude, tudo o que você sabe, você trouxe para servir ao trabalho. E o que o trabalho fez? Ele mudou o salário. Toda vez que você está prestes a marcar o gol, eles mudam a trave para o lado. Você está prestes a alcançar a prosperidade. Prosperidade, prosperidade. Não, a trave foi movida para cá. Ah, com todo o meu poder eu o servi. Você está aí. Sim. E seu pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Agora, o engano é uma das principais razões pelas quais as pessoas não conseguem prosperar. Porque seu pai, enganando. Labão representa o mundo. Jacó representa o povo de Deus e Labão representa o mundo para o qual você trabalha. É um tipo de faraó. Você trabalha para ele com toda a sua força e ele continua mudando as regras do jogo 10 vezes. Agora, o motivo é que ele está cheio de engano. Agora, se você pegar o sistema do mundo, se você pegar algo como bancos, os bancos são baseados no engano. O engano de que é uma coisa boa pegar dinheiro emprestado e que é ótimo ter um empréstimo, quando na verdade é o contrário. A Bíblia diz que você será abençoado e você vai emprestar e não vai tomar emprestado. O mundo todo baseado em engano. E esse engano é propagado para todas as áreas da nossa vida. Onde somos incentivados a entrar em uma maldição. E não só em Gana, mas até na América, Inglaterra, em todo lugar, recebam uma maldição. Entre em uma maldição, e é tudo engano. Talvez os mais enganadores sejam os bancos. Sim, porque eles sabem quando você faz um financiamento imobiliário, um empréstimo para comprar uma casa, 81% nunca quitar o empréstimo, terminar de pagar. Eles sabem que esse é o número. Citando alguém que trabalhou em um dos maiores bancos, 81% eles sabem. Eles não conseguem pagar. Quando terminam com você, eles já terão recebido todo o dinheiro e ainda vão tomar a casa de volta. Tudo é baseado em engano. Sim, então tudo que o governo faz também é baseado em engano. O empréstimo de dinheiro. O país está endividando, enrolando nas dívidas. Tudo está pior que antes. Sim, é tudo negativo. Tudo que qualquer um deles faz é pegar um empréstimo, o que só piora as coisas. Então, a única saída é eles cancelarem nossa dívida, que foi o que tivemos com o IPA. Parece que liderança é ir lá e pegar um empréstimo. Se você for escolhido como líder disso, você vai lá e pega um empréstimo. Então, tudo é baseado em ilusões, engano. Quando você vai para a América, também é baseado em enganos. Todo o sistema americano é baseado em enganos. Você pode conhecer um grupo de médicos que estão ganhando 500 mil dólares americanos por ano. Quanto é isso em um mês? Custa cerca de 40 mil dólares por mês. Você entende? E eles não têm dinheiro. Se eles estiverem plantando uma semente, o máximo que podem semear é 1.000 dólares. Eles não têm dinheiro. Estou falando de pessoas que ganham entre 20 e 40 mil dólares por mês. Eles não têm dinheiro. Eles estão trabalhando há anos. Não, estou te falando. O sistema é fácil se você não sabe o que ele é. Tudo é bonito. Tudo é bonito. Sim, o mundo todo é assim.
Um dos países com a menor taxa de doação é a África do Sul, nas minhas cruzadas e na igreja. Se eu quiser levantar dinheiro para o Ealim Jesus, um dos últimos lugares do mundo é a África do Sul. Você pode ler, eles vão ficar te olhando desse jeito. Quando você vai ao estacionamento, você vê os mais novos, os carros mais novos, Mercedes-Benz, o que? BMW-S, fala o nome dos carros. Volvo, o modelo mais recente, Jesus, Jaguars, esses são os carros comuns. Eles não conseguem nem pensar em doar porque está tudo no esquema. Sim. Até a gasolina eles compram a crédito. Sim. Sim. Enviei visitantes para lá. Pagavam pela gasolina. Para os sul-africanos. Porque o sistema é baseado em engano, certo? Aqui está o dinheiro, então movemos a baliza. Aqui está esse grande salário com um grande número, então isso é uma mudança, certo? Então isso, depois aquilo, depois aquilo. Ele diz, seu pai me enganou 10 vezes. Achei que estava prestes a prosperar, aí mudou. Achei que quando eu fizesse medicina, iria prosperar, mas depois mudou. Depois achei que quando eu fizesse odontologia, aí mudou de novo. Achei que, em vez de artes, quando fiz artes, virou isso. Quando fiz, virou aquilo. Cada um muda. Achei que se eu fosse para a América, se algum dia eu fosse para o Reino Unido, se eu saísse do Reino Unido e fosse para a América. Um dia encontrei um colega de classe e pedi a ele 50 libras. Ele disse que não podia e não queria dar, e de fato não deu. Essa foi a primeira e última vez que pedi para alguém de fora ajudar com 50 libras, que é tipo 50 dólares. Ele disse não. Um amigo do peito, ele disse não. Eu fiquei chocado. Eu disse, doe para a igreja, ajude a cruzada. Ele disse, não, eu não posso fazer isso. Nem 50, mesmo com amizade, assim, já que estamos juntos há tanto tempo. Quero dizer, Charlie, estamos juntos há anos. Ele disse não, desculpa, nada. Teu pai me enganou 10 vezes. É isso, não é? Por isso você vê pessoas trabalhando e às vezes indo às igrejas e dando grandes ofertas. Essas grandes ofertas, às vezes, fazem parte de um empréstimo que eles foram buscar. Pelo menos eu não conheço ninguém assim, mas eu sei que isso acontece. Então, às vezes você ouve falar de algumas grandes doações, não é? E, na verdade, é parte de um empréstimo que eles fizeram para alguns negócios. Então, esse empréstimo os enganou dizendo que eu tinha dinheiro. Então, eles pegam uma parte e dizem, vou doar 20 mil para o ministério. Você recebeu o empréstimo para fazer algo com ele. Mas é uma decepção. Não se deixe enganar pelos carros grandes, pelas casas grandes. Sim, eu morei em uma casa inacabada. Eu vivi no hotel do meu pai. Em um quarto por 3 anos. Meu filho nasceu. Joshua nasceu lá. Joshua nasceu. Ele nasceu ali. Sim. Foi lá que eu estava morando quando ele nasceu. 3 anos casado, em um quarto só. Mudei casa inacabada. Como não próspero? Como posso não ser próspero? Mudei-me para uma casa inacabada sem, até mesmo uma veneziana. É como se aqui estivesse eu e aqui estivesse eu lá fora. É só o mosquiteiro. Eu precisava de uma rede mosquiteira. Então havia uma rede mosquiteira. Aqui é dentro, aqui é fora. Bye bye. Você vê lá fora sim. E o chão nem era de ladrilho. Era concreto, era areia vermelha. Fiquei em casa. Como posso não ser próspero? Não há nada de falso na minha prosperidade. Sim,
Sim, nunca peguei dinheiro emprestado, nem fiz empréstimos ou algo assim, só devagarzinho, devagarzinho. Sim, então, quando você passa por tudo isso, eu trabalhei com toda a minha força. E você vê que eles mudam, eles mudam. Se você não for sábio, vai ver que não consegue. Empréstimo estudantil, financiamento de casa, financiamento de carro, esse empréstimo, todo tipo de empréstimo. Sim, e quando você está no meio de pessoas assim e está arrecadando fundos, é como se estivesse tirando água de barras de ferro. Você já viu barras de ferro suando? Então, quando você vê igrejas na América, pensar que esse ministério tem dinheiro. Não, eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro. As coisas que eles têm que pagar, você até sente pena deles. Um dia, um americano disse que ia fazer uma doação. Naquele momento, comecei a sentir pena dele. Mas ele era um homem de princípios, então se forçou a pagar. Ei, teve uma hora que eu estava dizendo que esse dinheiro, a gente nem precisa dele. Por meio da prosperidade, Deus tem que intervir. Ele diz, mas Deus não permitiu que ele me machucasse. E creio que Deus interveio neste ministério para nos proteger deste engano. E Ele está intervindo na sua vida agora. Mas veja, você pode pensar que o que estou dizendo é porque agora eu sei. Mas imagine que antes de 11 de setembro de 2001 eu preguei uma mensagem completa em um acampamento sobre hipotecas e empréstimos. 2001. Isso foi há 19 anos. Como Deus intervém? E Deus está prestes a intervir em sua vida. E Ele disse que as manchas serão o teu salário. Tudo bem. Versículo 10. E aconteceu naquele tempo que o gado concebeu. E levantei os meus olhos e vi num sonho. Eu vi num sonho. O que eu vi? Eis que o gado concebeu. Os carneiros que saltavam sobre o gado eram listrados. Veja, os carneiros que estão saltando, está vendo, tentando cruzar, são esses, ou seja, os produtivos. Quando ele viu o sonho, ele viu. Você já viu cachorros cruzando antes, não é? Animais, aquele que salta. Então é uma forma educada de dizer aquele que estava cruzando ou acasalando. Desculpa, as palavras cruzando, acasalando, montando. Obrigado. Muitas palavras vieram para nos ajudar. Então, aquele que estava saltando, por que ele saltou e montou? Esses eram o quê? Eis os carneiros que saltavam. Eu vi num sonho. Estou te mostrando como prosperar. Deus está te mostrando como prosperar. Veja, quando Deus entra na sua vida, eu derramo meu espírito sobre toda a carne. Espírito Santo, você tem visões, jovens, sonhos. Então, sonhos são Deus intervindo. Deus está intervindo e está te mostrando que o vivente são malhados. Agora, talvez você não goste dos malhados. O que é isso de todos os seus carneiros parecerem zebras ou leopardos? Deus está te mostrando que é aí que está o dinheiro. Ele propôs a Labão, que aceitou, pode ficar com os engraçados. Todas as ovelhas parecem muito leopardos e zebras. Vi isso em um sonho. Ele viu isso em um sonho. Que sonho Deus te deu? Deus começando a intervir. Ele entrando.
Ele está entrando na sua vida. Que sonho Deus te deu? Veja, as pessoas ficam presas. Quando eu estava pedindo minha esposa em casamento, não no dia do pedido, mas eu disse para ela, quando já estávamos juntos ou namorando, eu falei que eu me vejo sentado em uma montanha ensinando a palavra de Deus. Não é ensinando o que eu estou ensinando? Você diz que não segue o sonho de Deus. Sim, você não segue o sonho de Deus. Como a intervenção de Deus pode ser real na sua vida? Ele te mostra um sonho. Você diz, olha, o nosso sonho é esse. Não é isso. É Deus entrando na sua vida. E eu prosperei mais seguindo o Senhor. Quando ele diz que isso é bom, quando ele diz que isso é bonito, então prosperidade. Veja, quando você diz que Jacó é Israel, é o grupo mais rico, o mais rico da América, o mais rico do mundo. É uma potência nuclear. É uma potência nuclear. As potências nucleares são a América, Rússia e assim por diante. Israel, totalmente armado. Cientistas, eles até desenvolveram, sabe, algo como a insulina que você injeta. Eles desenvolveram algo que você pode engolir. Sim, veja, a insulina é uma proteína e o ácido do seu estômago digere proteína. Por isso, quem tem diabetes, em certo momento, toma insulina, mas não podem engolir porque será digerida. Por isso tem que ser injetada. Eles desenvolveram algo para engolir. Sim, tudo. Eles são demais. Quando você vai a Israel, você vê antenas. Você sabe que eles estão transmitindo tudo. Não sobrou nada. Eles falam, colocam uma taxa extra em tudo pela segurança. Se você paga o hotel, há uma taxa extra de segurança. Sim, eu realmente vi isso em um sonho muito vívido, muito claro e detalhado. Que sonho Deus te deu? Sim. Que sonho Deus te deu? Deus me disse para honrar o bispo Duncan Williams. Eu tenho feito isso de forma consistente. Apenas honre ele. Sim, alguns de vocês não fariam isso. Por causa disso. Se eu te contar algumas das ofensas que já recebi por orá-lo, eu nem vou falar porque não quero dizer. Eu mesmo estava conversando com outro pastor que também o honrou. Ele disse, somos isso. Sonhei com isso. Eu vi isso em um sonho. Você não iria querer fazer todas essas coisas. Deus dá sonho manchado. Manchado e salpicado. Tem gente que diz, com um certo tom de voz, você é meu pai, meu querido pai, meu grande pai. Você é meu homem de Deus. Você é meu papai. Eles vão dizer, tudo que Deus falar com você, eu realmente acredito que é de Deus. Quando chega a hora e eu falo desse jeito, eles simplesmente não fazem. Aí eu digo, pode me chamar de domingo. Pode me chamar de quê? Domingo. Isso. Então, por que você não me chama de domingo? Por favor. Eu sempre gostei muito desse nome. Sim, quando eu falo, vocês não escutam. Até quando o casamento. Sim, eu vi um irmão, você deveria ir loja. Faça isso, até que seja feito para ele. Então,
O que você está vendo em um sonho, você na verdade não coloca em prática. Você não está prosperando de certa forma. Porque se Deus mandou você me honrar obedecendo ao que eu digo, então era isso que você deveria ter feito. Mas quando chega a hora, é isso que é obediência. Ó, tanto faz, Senhor. Eu irei lá, eu irei lá, eu irei lá. Realmente, você pode me chamar de domingo. Você ainda está aí. Agora você está prolongando este curto serviço. Versículo 11. E o anjo de Deus me falou em sonhos, dizendo: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui, levante os olhos. Agora, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tu unges. Onde tu ungiste a coluna sagrada e onde fizeste um voto solene a mim, o teu Deus. Agora, levanta-te imediatamente, sai desta terra estrangeira e volta para a terra natal dos teus parentes e da tua família. Senhoras e senhores, ele disse: você se lembra que ungiu uma coluna? Você se lembra que fez um voto e uma promessa? Veja suas orações. Você acha que Deus não está ouvindo? Olhe para Gênesis 28. Veja o versículo 16. Gênesis 28, versículo 16, lindo. Então Jacó acordou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Versículo 17, continue. E ele teve medo, e disse: quão terrível é este lugar, casa de Deus. Ele está sonhando, sonhando. Sonhos são muito poderosos. Nem pense em visões. Apenas siga o fluxo dos sonhos. Então, Jacó se levantou cedo pela manhã, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a como uma coluna e derramou óleo sobre o topo dela. Então agora Deus disse a ele: onde você ungiu a coluna? Lembre-se, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu a coluna e fez um voto. Lembra? Minha jornada começou com você, meu filho. Lembra? Agora levante-se e vá. Volte para o 28. Então Jacó se levantou, pegou a pedra e derramou óleo sobre ela. É o versículo 19. Ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo era chamado de Luz. Veja a luz, perder tudo. Você chega a Betel, que significa a casa de Deus. Versículo 20. Agora vem o voto. Lembre-se de suas orações, ó Temachuta Sapala. Jacó jurou e disse: se Deus estiver comigo, número 1, sua presença. Número 2, e me manterá assim. Ponto número 2, é um contrato. Número 3, e me der pão para comer e roupa para vestir. Esse é o ponto número 3. Deus, tua presença deve estar comigo. Número 2, você deve me guardar, me proteger. E número 3, me dar o que eu preciso para comer. Então, provisão. Então, para que eu volte à casa do meu pai em paz. Ele agora estava a caminho de Labão. Essa é a jornada para Labão. Foi quando ele estava voltando. Então Deus falou com ele novamente. Você se lembra de quando estava vindo para cá há 20 anos? Você esqueceu, mas Deus não esqueceu. 20 anos não são nada para Deus. Há 20 anos, lembra que você teve um sonho e eu falei com você e você fez um voto há 20 anos, hein? Para que eu volte à casa, Pai, Senhor será meu Deus.
Isso é o versículo 22. E esta pedra, que coloquei como coluna, será a casa de Deus. Viu? A casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo, o dízimo. Então, você vê que Deus lembrou do voto e disse: lembre-se do seu voto. Lembre-se que você ungiu aquele lugar. Sim, eu estava lá. Naquele dia você sonhou, dormiu sobre uma pedra dura, acordou e você vê isso. Parece que nem é algo sobrenatural. Qualquer um de nós poderia ter tido essa experiência. Qualquer um de nós poderia ter dito por Deus: eu vou te servir. Sem visão especial. Foi só como um sonho. Mas Deus disse: é isso. Você começa a negligenciar as pequenas coisas. Esse é o seu fim. Por isso eu lembro de uma vez em que dei um conselho para alguém e a pessoa seguiu por outro caminho. Eu disse e profetizei: essa pessoa vai se arrepender pelo resto da vida. Eu disse isso baixinho. Sim. Porque se for verdade que Deus me enviou até você e eu estou aqui como alguém ungido por Deus para você, e então eu falo e você não segue, é bem provável que você vá se arrepender. Não é o caso. É provável que você se arrependa. Você está ouvindo ou vai embora? Sim. Então, é assim que Deus, o nosso Criador, enriquece verdadeiramente uma pessoa, intervindo de forma poderosa e significativa. E se vocês abrirem comigo, por favor, em Isaías, enquanto encerramos este momento, no versículo 41, 8, verão a sua palavra. Mas tu, Israel, és meu servo. Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Aleluia! Veja, foi assim que eu disse: eu queria que Deus também me levasse do jeito que ele levou Jacó. Ele tentou, sabe? Ele tentou, mas você não teria tudo isso, pois era demais para você. Ele também tentou tomar você pela mão e torná-lo poderoso e grande. Sim, porque podemos ver exatamente como ele levou Jacó. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os principais, e te disse: tu és meu servo. Eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não desanime. Eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. Eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Isaías, capítulo 42. Você ainda está por aí? Sim. Agora, vamos para 43. Agora, isso diz o Senhor que te criou. A Jacó. Ele é Jacó? Jacó. Estamos em Jacó, mas não agimos como ele quando Deus nos guia. Espiritualidade é incompatível. Você pode ser amoroso e paciente, mas não doa. Você pode ser honesto e verdadeiro, mas não flui com Deus. Você pode ser tipo santo, correto, moralmente, mas você não flui com Deus. E você também pode não ser correto e não ser tão perfeito ou justo, mas você flui com Deus. E você pode fluir com Deus e ser justo, mas não doa. É tudo compartimentalizado. Então Jacó era assim, ele não era correto e justo, mas ele fluía com Deus. E é esse fluir com Deus que importa. Por quê? Porque o justo, o correto,
Não fique chateado. Toda a sua justiça é como trapo de imundície. Me desculpe mesmo se te ofendi. Toda a sua justiça é como trapo de imundície, incluindo aqueles de West Likens. Monitores e assistentes escolares devem tomar nota. Você pode ser perfeito e tudo mais, mas se você não fluir com Deus, está faltando um elemento importante. Todos os monitores da escola, monitores assistentes de escolas, monitores do refeitório, aqueles que usam óculos, presidentes da SU. Toda a sua justiça é como trapo imundo. Voltando para Isaías 43. Agora você vê, quando você lê Isaías, você vê como Deus descreve Jacó profeticamente, mas ele é a mesma pessoa. Ele diz, eu te formei, não tenha medo, não tenha medo. Eu te redimi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não é legal? Você é meu. Você é meu. Ele estava falando com essa mesma pessoa. Você é meu. O homem que agora estava tendo filhos com diferentes esposas e servas. Você está menosprezando esse polígamo. Todo cheio de si, olhando de cima para esse polígamo. Alguns de vocês não teriam aprovado o casamento dele. Ele disse, você o chamou pelo nome. Olha o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você consegue ver ele passando pelas águas? Eu estarei contigo. E, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Este é Jacó. Ele está falando com Jacó, dizendo, me observe. Veja o que estou fazendo por você. Deus, você está fluindo comigo? E com ele? Não estou ouvindo nenhum amém. Eu disse, você está fluindo com ele? Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito como resgate para ti, e a Etiópia e Simba por ti. Versículo 4. Assim como você era precioso aos meus olhos, ele será precioso para Deus. Veja, você se torna precioso para Deus ao fluir. Pare de nos contar o que nunca fez antes. Sou virgem nisso, eu sou isso, aquilo e tudo mais. Por favor, isso realmente não está acontecendo aqui. Desde que você era precioso aos meus olhos, você tem sido honrado. Eu te amei. Eu te amo, sabe? Eu te dei o sonho. Você acreditou nele. Eu te contei essa ideia. Você é precioso. Eu te amo. Eu te amo. Sim. E darei homens por ti, povos pela tua vida preciosa. Deus vai dar algumas pessoas em troca de você. Sim, aqueles que fluem com Ele. Aqueles que gostam dele, aqueles que gostam das coisas dele. Este é Jacob. Ele estava realmente fluindo com Deus. Isso é bom. Não tenha medo. Pois eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Quando você vai a Israel, você vê um milagre vivo. Sim. Uma vez eu cheguei o aeroporto é realmente
Me levaram para a área VIP, então não passei pelo canal normal. Enquanto eu estava em um carro particular indo para o aeroporto e olhando as coisas que eles estão fazendo lá, os aviões, o lugar, sim. Eu te ajuntarei. Não existia nada parecido com um aeroporto. Em 1945, eu te ajuntarei à tua descendência. Com filhos, não se sabe o que vai acontecer. Olhando para eles, o que acontecerá? Como eles vão ser? Como será o futuro? Então, quando ele começa a profetizar sobre a sua descendência, ele está te dizendo: sua descendência será assim, vai ser assim. Tua descendência se sentará no trono. Houve um golpe de estado. Eles trouxeram Adonias. Ele estava em coma. Trouxeram Adonias. Mas Deus disse: este será o que estará no trono. Foi o que aconteceu. E quando Salomão chegou, ele teve estabilidade e paz. E ele tinha a capacidade de construir a casa de Deus. Outros vieram depois que não conseguiram. Quando você vai a Israel, você vê que a bandeira é a estrela de Davi. A estrela de Davi não é a estrela de Acabe ou Saul. A estrela de Davi estará no trono para sempre. Eu te reunirei do oeste. Versículo 6. Eu direi ao norte: desista, e para o sul: não guarde, mas traga meus filhos de longe. E minhas filhas dos confins da terra. É bonito, é fantástico, é incrível. Sim, isso é realmente muito tão lindo. Agora, por favor, Isaías 44. Agora, porém, ouve, ó Jacó, meu servo, e ó Israel, a quem escolhi. Uau! Deus escolhe pessoas e abençoa seu povo todos os dias. Versículo 2. Assim diz o Senhor, que te fez, que te formou desde o ventre. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. E derramarei o meu espírito sobre a tua descendência. Hoje marca o início do seu nível de Jacó e do seu reino de bênçãos. A intervenção de Deus na vida de uma pessoa comum. Uma pessoa comum se torna tão especial. Quando você segue o seu primeiro sonho e segue a primeira coisa que Deus te disse. De repente, Jacó parece extraordinário. Ele parece incomum. Por quê? Apenas seguiu a Deus. Deus o escolheu. Mostrou algo pequeno. Eu vou fazer. Sim. E todo mundo que achava que estava enganando ele. A minha graça te basta. Os muitos filhos com suas esposas. A graça de Deus trouxe à existência seus 12 filhos. Ele gerava 12 filhos. E Abraão foi quem teve a visão de que seus filhos seriam levados para uma terra estrangeira. Eles ficariam lá por 400 anos. Abraão teve isso antes de Isaque, antes de Jacó. Então eu acredito que não estou aqui por acaso. Sinto que você também não está aqui por acaso. Sinto que você é o próximo Jacó revelado. Não saia lugar. Trabalhando para Labão. Isso não vai levar a lugar nenhum. Eles vão mudar o seu salário 10 vezes. O objetivo vai mudar 10 vezes. E você se pergunta onde está. Se Deus falou com você sobre qualquer coisa,
Apenas faça e pare por aí. Muita conversa. Não precisamos de faladores. Fazedores de barulho não são necessários aqui. Diga ao seu vizinho que não precisamos de fazedores de barulho. Precisamos de ação. Precisamos de frutos. Fazedores de barulho não são necessários neste lugar. Você é um fazedor de barulho ou alguém que dá frutos? Sim. Ação. Papakvami. Ações. Sim. Os fleumáticos são lindamente desobedientes. Eles nunca fazem o que você diz. É bom vê-los. Perfeitos. Fleumáticos são as personalidades mais agradáveis de se conhecer. Você nunca consegue perceber que eles são orgulhosos, embora eles sejam orgulhosos. E você não consegue perceber a teimosia, porque a teimosia está lá. Mas você nem consegue ver que a pessoa é teimosa. É muito teimosa, sorridente, maravilhosamente, teimosamente desobediente, completamente indiferente às suas instruções e comandos. Não é incrivelmente maravilhoso e fantástico? Levante sua mão e agradeça a Deus pelas bênçãos de Jacó sobre a sua vida. Pai, somos gratos. Agora receba a impartição de um homem que pode ser escolhido por Deus e prosperar conforme Deus o faz prosperar. Que o seu fim seja como o fim de Jacó. Que a sua vida siga o caminho que a vida de Jacó seguiu. Que você seja alguém em quem Deus intervém na vida. Que você seja guiado pelo Espírito poderoso. Receba segredos e ideias sobrenaturais. Que ideia foi essa de escolher as ovelhas malhadas, as ovelhas feias e indesejadas do rebanho? Receba uma ideia sobrenatural, uma intervenção sobrenatural em sua vida. Pai, obrigado a todas as crianças que não vão mais seguir ideias naturais, mas, como Jacó, estão se erguendo. Eles estão subindo, eles estão saindo da multidão, eles estão saindo do grupo para serem os próximos judeus sobrenaturais criados para serem diferentes, para serem especiais. Todo meu servo Jacó, receba as bênçãos e as transmissões da vida de Jacó e ande nela a partir desta hora e deste momento. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Eu disse, seja abençoado em nome de Jesus. Podem se sentar. Quantos estão animados por serem um dos servos especiais de Deus? Sim, Jacó, meu servo. Jacó, meu servo. Eu me alegro em ser um servo do Senhor. E fico feliz por ter tido o privilégio de obedecer a algumas instruções que ele me deu. Algumas instruções. Sabe, Deus me mostrou pessoas diferentes. Uma vez eu tive um sonho com a Vivaldi. Deus me mostrou algo sobre ela. Sim, já tive sonhos com pessoas diferentes com quem eu trabalho. Eu trabalho com elas por causa de um sonho que tive. Sim, mas você não saberia. Talvez. A menos que eu diga, você não saberia. Você pensa que é tudo, mas não sabe que eu vi isso em um sonho. Sim, eu vi isso em um sonho. Coisas diferentes, pessoas diferentes, sim. Quando Deus me levou para Coreiro, que eu via todo dia, eu sentia que estava tendo uma visão. Era como uma visão. Deus está me mostrando o que fazer. Faça isso, faça isso. Coisas que Deus te mostra. Seja assim, faça o mesmo. É Deus intervindo na sua vida. Deus intervindo. Veja,
Quando Jacó chegou à casa de Labão, sabe, se você ler Gênesis 31, versículo 1, ele disse que ouviu as palavras dos filhos de Labão. O ventre de Labão. Labão tinha filhos, mas no dia em que Jacó chegou lá, era Raquel quem estava cuidando das ovelhas. Ele tem meninos. Ele tinha meninos. Lin tinha meninas. Naquele dia era uma moça cuidando. Você acha natural? Era dia. Parecia circunstancial, mas no dia em que ele viu, ele disse: eu gosto de você, eu gosto de você. Mas 11 tinha filhos. Sim, ela cuidava das ovelhas, trabalho de homem. Porque Jacó, à noite, geada à noite de dia, até algumas das ovelhas despedaçadas. Eu nunca trouxe para você. Eu simplesmente assumi o prejuízo. Mas naquele dia era menina. Sim, ele disse que a seca me consumiu. Na primeira igreja, tratamos meninas como damas. Você não trata como. Quero dizer, áspero, como os homens. Nós somos legais. Seca à noite, geada à noite. Meu sono fugiu dos meus olhos. Trabalho de homem. Linherolé tinha meninos. Mas naquele dia era uma menina que estava cuidando das ovelhas. Veja, era o plano divino de Deus. Você acha que muitas coisas são naturais, mas elas são sobrenaturais. O que você está vendo é algo arranjado por Deus de forma sobrenatural. Mesmo quando as pessoas estão te desviando, isso diz respeito a algo sobrenatural. Então exercite seus sentidos para perceber e discernir quando o Espírito Santo está falando com você. Sim, veja, essa é a intervenção de Deus na sua vida. Fora isso, você continua sendo apenas uma pessoa comum, mas quando você começa a seguir o Espírito, você se torna como um filho de Deus. Veja, Jacó se tornou como um filho de Deus. Era como o Filho de Deus. Sua vida será sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Sabe, um dia eu fui a uma casa e vi uma árvore dentro da casa. Eu disse: derrubem e removam essa árvore da casa. Sim, algo naquela árvore. Estava lá antes de chegar. Eu não quero essa árvore. Na verdade, esses dias eu removo árvores. Para você, nada significa nada. Sim, mas existem coisas que significam coisas. Sim, isso se chama principados. Eles são príncipes da região, os poderes territoriais. Eles governam a atmosfera. Eles estão lá há muito tempo. Antes de você chegar, eles já estavam lá e é lá que eles ficam. Mas veja, até você se tornar uma pessoa espiritual e Deus se interessar por você, não apenas por manter regras e princípios. Você nunca se move. Comece a se mexer e terá prosperidade, Jacob, a prosperidade. Quando eu digo a palavra Jacó, você pode dizer riquezas, dinheiro. Essa será a sua história. A bênção de Deus sobre sua vida em nome de Jesus. É fantástico. Eu não. Espero que você seja pobre no futuro. Espero que você sirva a Deus e sei que Deus vai se levantar e enviar o anjo dele para te apoiar. Você não pode ser pobre sob esta comissão. Não há luta nesta comissão.
Eu disse que não há luta. Somos como uma árvore que está espalhando seus galhos. E ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então você faz parte da árvore que está se espalhando. À medida que crescemos, você também cresce. À medida que expandimos, vocês também se expandem. Poucos ministérios são internacionais como este. Internacional? Sim, literalmente. Não quero dizer que eles tenham filiais ganesas na Alemanha. Não. Não. Quero dizer internacional. Outras nações. Vejo sul-africanos. Onde está sua mão se é sul-africano? Vejo ruandeses. Ontem vocês comemoraram 25 anos de genocídio. Sim, estou muito interessado em Ruanda. Sabe, eu estava lá. E Burundi. Vejo alguns burundeses aqui. Sim, nações diferentes. Vejo alguns namibianos aqui. Namibianos. Levantem a mão. Namibianos, sim. Em breve direi que vejo alguns egípcios. Todas as coisas são possíveis ao ouvir que os crentes redimiram a Igreja de Deus da Nigéria. Agora eles têm pastores brancos. Pessoas brancas do Reino Unido, britânicos que são pastores. Sim, na Inglaterra, redimem pessoas brancas. Eles chamam o Gol Dadágio. Como o Gol e o General Baz Dadágio White. Vocês estão se espalhando além da sua imaginação. Espere grandes coisas e tente grandes coisas para Deus. Amém. Não é fantástico? Seu casamento vai ser bonito. Separe sua oferta. Pai, eu te agradeço por aqueles que estão semeando 1000 cedis como uma oferta especial para a nossa expansão. Se você está aqui esta noite, Deus está tocando o seu coração. Se você quer dar 1000 cedis, que são $100 e poucos, venha e coloque no cesto de ofertas. Ou talvez você esteja assistindo por qualquer outro meio. Vamos orar novamente. Espírito Santo, move-te. E eu te agradeço, Senhor, pelas sementes que abrem portas para o céu, para a prosperidade celestial. Obrigado por esta bênção em nome de Jesus. Amém.